está conosco hoje para falar com a gente sobre o tema Descomplicando os tributos e contribuições de sua empresa é Jairo Brito. Ele é contador tributarista, diretor da Brito e Associados Contabilidade e Treinamentos, atuando na área contábil, tributária e fiscal. Tem especialização em controladoria e contabilidade empresarial e especialização em direito tributário, gestão de negócios e planejamento tributário. Trabalhou nessa área fiscal e contábil em grandes empresas. E tem muito mais, viu? Muito mais, pessoal. Eu estou aqui abreviando o currículo do meu amigo Jairo Brito. Jairo, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Revenda. É muito bom tê-lo aqui com esse tema tão importante e relevante para nossos clientes parceiros. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Gilson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Conexão Revenda, me sinto muito lisonjeado e vamos naturalmente tentar falar da melhor maneira possível para os nossos distribuidores, para os nossos varejistas, para os nossos clientes. Perfeito, perfeito, Jairo. Vamos lá. Jairo, vamos começar com uma pergunta básica. Primeiramente, explica para a gente quais os regimes tributários que o varejo automotivo pode optar e suas principais diferenças? Isso é uma pergunta muito bem feita, muito importante. Vamos lá, vamos tentar falar sobre esses regimes tributários que existem no nosso país. Bom, o primeiro deles, como a gente pode ver nas legendas dessa tela, é o microempreendedor individual, o MEI, é o primeiro. É possível sim, mas não é muito comum no nosso segmento por conta do volume de faturamento anual que não pode ser maior que R$ 81 mil. Então a gente não precisa aprofundar muito no microempreendedor individual, porque talvez não caiba mesmo para o nosso segmento. Agora, o Simples Nacional, esse sim, esse vale a pena a gente falar um pouco mais. Ele é indicado para as microempresas, para as empresas de pequeno porte, tem cálculos simplificados, o próprio governo federal oferece uma plataforma para que as empresas possam fazer essa apuração mensalmente, mas claro, a necessidade de ter um contador fazendo isso é muito importante, não é porque é possível fazer sozinho que a gente vai fazer sozinho, Então, e quanto ao faturamento, a empresa pode chegar dentro do Simples Nacional até 4 milhões e 800 mil em relação ao faturamento dos últimos 12 meses. Mas há que se falar também, e é importante, em relação ao sublimite, que hoje o sublimite é 3 milhões e 600. O que acontece quando a empresa atinge esse sublimite? Ela passa a ser contribuinte do Simples Nacional apenas nas contribuições e tributos federais, mas em relação aos tributos estaduais e municipais, ela vai ter que recolher fora do Simples Nacional. E isso traz mais trabalho, isso traz naturalmente uma carga tributária um pouco maior. Então é importante, mais uma vez, a figura do contador, do especialista que a empresa tenha para assessorar ela nessas questões. Quando a gente fala de regimes tributários, é importante também entender que existe um regime chamado lucro presumido. E ele tem uma característica de sua apuração ser trimestral. E quando se fala aqui em presumido, que vem de presunção, estamos falando de antever, de verificar com brevidade qual seria a carga tributária. Então o governo, através de normas da Receita Federal, estabelece qual seria a presunção para uma empresa que estivesse no lucro presumido na área de comércio. E aí estabelece que para a área de comércio, esse percentual seria de 8%. Para a indústria também, mas para a empresa de serviços, 32%. E a gente sabe que tem empresas que têm atividades de mercadorias, de comércio, e empresas que têm atividade de serviço ao mesmo tempo. E aí teria que segregar essas receitas. Guardem bem esse nome, segregar as receitas. Mas essa modalidade geralmente é utilizada pelas empresas que já ultrapassaram o limite do simples e que hoje estão
naturalmente faturando até 78 milhões, o que é uma margem muito interessante, né, para essas empresas. Acima de 78 milhões, aí não tem jeito, a empresa vai ter que fazer a opção pelo lucro real. E no lucro real, que é a outra modalidade, e muitas empresas se preocupam, meu Deus, eu não posso ir para o lucro real, e isso naturalmente não vai mudar em relação ao seu faturamento em si, mas vai mudar também em relação à sua organização, a organização documental, a como você organiza suas finanças, a como você controla suas despesas e custos. E essa modalidade, ela obedece naturalmente também a limites de valores, e acima de 78 milhões até infinito, a empresa seria do lucro real. Mas vejam, tudo isso são opções. O que é que eu estou dizendo? A empresa pode nascer hoje, pode ter faturamento de R$ 1 e querer ser do lucro real. A empresa pode, naturalmente, ter um ano de existência e dizer, não, eu quero ser do lucro presumido. Então, antes de ser um valor fixado em reais, é uma opção do varejista, é uma opção do distribuidor, é uma opção da empresa fazê-lo. Amigo, agora que sabemos quais os regimes existentes e suas diferenças, fala pra gente qual o regime mais vantajoso para a tributação de baterias. Existe algum regime em que você pode pagar menos impostos que outro? Olha que essa pergunta é boa, Jairo. Essa pergunta é muito boa, mas é uma resposta meio impossível de dar sem conhecer todas as variáveis existentes. Vamos falar um pouquinho dessas variáveis que é necessário saber no planejamento tributário para que seja aconselhado pelo profissional da área, pelo contador, pelo advogado da empresa, junto com os dirigentes da empresa, qual seria a melhor opção. Eu tenho variáveis econômicas, por exemplo, quanto é que você tem de ativos, quanto é que você tem de passivos, quanto você tem de despesas, quanto você tem de custos, qual é a sua receita anual, qual a sua estimativa de receita para o ano que vem. Então veja que eu tenho aqui estimativas que são econômicas, essas variáveis que são econômicas, e elas são importantes para verificar esse regime, não é? Variáveis financeiras, olha, o meu capital social vai ser X, olha, nós temos atualmente um controle, nós temos contas bancárias, nós cobramos dos nossos clientes dessa maneira. Então, todas essas variáveis financeiras, quanto é que eu tenho para empregar como capital social, todas essas variáveis também entram nesse planejamento. É como se esse planejamento fosse um grande caldeirão para que a gente veja qual é o resultado no final de juntar todas essas variáveis. Variáveis jurídicas, que tipo de empresa nós podemos abrir? Eu vou ter uma pessoa jurídica como sócio, eu tenho um sócio que é estrangeiro, eu vou participar com X% do capital social dessa empresa, porque eu já faço parte de outra empresa. Então, todas essas variáveis também entram nessa comitiva de variáveis para que a gente possa avaliar qual é a melhor. E outras variáveis relevantes, ou seja, onde é que você quer colocar a sua empresa, se é no interior, se é na capital, né? Que tipo de cliente você vai atender, né? Então, outras variáveis que são importantes. Se você tem clientelas dentro do estado ou fora do estado, e que tipo de clientela você tem, se são revendedores, se são consumidores finais. A gente sabe que os varejistas atendem aos consumidores finais. A gente sabe que os distribuidores atendem aos varejistas e a fábrica atende aos distribuidores. Mas é claro que todas essas variáveis são relevantes, são importantes nessa questão do planejamento tributário. Então, cada caso é um caso. Entende, Gilson? Entendi perfeitamente, Jairo. Então significa dizer que nós não temos como definir qual o regime mais vantajoso, aquele que paga menos impostos, por exemplo. Isso vai depender da análise dessas variáveis. Perfeito? Perfeito. É isso aí. Exatamente isso, gente. Perfeito, Jairo. Jairo, esse assunto é um pouco complexo, mas é importantíssimo para a sobrevivência dos negócios. Fala pra gente o seguinte, a tributação de baterias é igual para cada um desses regimes? Bom, essa pergunta é muito importante. E como a gente estava falando nas variáveis que são necessárias verificar, uma das variáveis vai naturalmente encontrar a seguinte pergunta:
que mercadorias, que produtos a empresa está vendendo, que tipo de serviço ela vai prestar. E uma das variáveis importantes aqui para determinar é a gente saber qual é o NCM. Eu poderia até me arriscar a dizer que o planejamento tributário começa pelo NCM das mercadorias. Mas o que é que seria a NCM? Nomenclatura Comum do Mercosul. E o SH significa Sistema Harmonizado. Isso quer dizer que para todo o Mercosul a gente tem a mesma codificação para aquele mesmo tipo de bateria. Então, em todo o Mercosul a gente vai utilizar aquele código. E existe, naturalmente, né, a gente conhece, sabe que tem baterias automotivas, baterias estacionárias e outros tipos de baterias, né? Então é importante a gente ver. Vamos falar um pouco mais dessas questões. Eu trago aqui a tabela da TIP, tabela do IPI, que é onde a gente vai buscar, onde a gente vai encontrar esses códigos. Apesar de ser uma tabela do IPI, ela rege a legislação do PIS e COFINS, a legislação do imposto de importação, a legislação do imposto de exportação. O ICMS se utiliza desse NCM para fazer sua legislação. E o ICMS substituto também as utiliza. Então, é importantíssimo no cadastro das empresas ter entre os códigos importantes o NCM. E nós estamos vendo aqui nessa tela que eu tenho, naturalmente, diferentes NCMs para os diferentes tipos de mercadorias, porque isso varia de acordo com o peso da bateria, varia de acordo com a quantidade de amperes que tem. Então, nós temos aí esses tipos de NCM para ser utilizado de acordo com as mercadorias que nós, né, estamos praticando. Tá? Mas vejam que eu tenho aqui 8507-2090, que é para bateria estacionária. O NCM é o mesmo, não só para o Brasil, mas para todo o Mercosul. É o mesmo para todos os regimes, sim, mas ele poderá ter impactos diferentes, como a gente vai ver, né, futuramente, para cada tipo de regime que eu vou utilizar. Então, o NCM é o mesmo, mas o tributo estadual e o tributo federal poderá ter alguma variação de acordo com o regime que eu vou utilizar. Entendi, Jairo, entendi. Esse ponto que você levantou é muito importante.